A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. O reverendo Sérgio foi convidado para pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra e me pediu para que o substituísse. Para que leiamos Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus 5, 14, 15 e 16. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos agora no dia 31, comemorando 498 anos da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um retorno à Palavra de Deus. Se você está agora iniciando seu conhecimento acerca de doutrina reformada, a Reforma Protestante, o que foi, se você ainda sabe pouco sobre isso, certamente vai aprender mais. Mas fica uma coisa na tua mente: a Reforma Protestante foi um retorno à Palavra de Deus. A igreja estava tão distanciada dos ensinos de Cristo, dos ensinos da palavra, vivendo apenas as tradições, de forma que afastou-se dos ensinos originais do Senhor Jesus Cristo, e o brado da reforma foi um retorno à palavra. Somente a palavra foi um dos pilares da reforma. E a palavra de Deus, irmãos, é a luz para os nossos caminhos. Se não temos a palavra, significa que estamos andando em trevas. A palavra é luz. O mundo, meus irmãos, é um grande quarto escuro. Aqui neste mundo as pessoas se batem, se chocam, se machucam, se ferem, se matam, se destroem. O mundo precisa de luz. O mundo precisa da sua luz. Na passagem que nós lemos, o Senhor Jesus está iniciando o conhecido Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Então, o Senhor Jesus está falando aqui acerca dos valores do reino de Deus, acerca do caráter cristão e da sua missão no mundo. Jesus, então, se utiliza de duas metáforas, de duas figuras de linguagem. Uma delas é o sal e a outra figura é a luz. Nós vamos falar hoje acerca desta segunda metáfora, acerca da luz. O Senhor Jesus, então, nos mostrou nesta passagem a verdade básica por trás destas metáforas, é que a igreja e o mundo são departamentos ou comunidades separadas. De um lado está a igreja e de outro lado está o mundo. Estes versos nos mostram o quão diferente do mundo nós somos, mas nos mostram também o quão relacionados com o mundo nós devemos ser. Portanto, queridos, eu queria expor esta passagem pensando acerca da ação do crente no mundo. O crente e sua ação no mundo. O crente e sua influência no mundo.
Nós vamos então expor essa passagem baseados nesta ideia. E a primeira lição que nós temos aqui, que o Senhor Jesus nos mostra, é que nós devemos ter uma consciência de que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade. O verso 14 vai dizer isso, e eu peço que você acompanhe também na sua Bíblia. Vós sois a luz do mundo. Essa é a sua identidade. Essa é a identidade do cristão, do crente. Essa é a nossa identidade. É isso que nos identifica. Nós somos a luz do mundo. Nós temos aqui, portanto, queridos, uma das mais espantosas declarações que Jesus já fez. O Senhor Jesus olha para um pequeno grupo de discípulos, pessoas comuns, diante da sociedade da época, vista como pessoas insignificantes. E o Senhor Jesus olha para aquele grupo pequeno de pessoas e diz: vocês são a luz do mundo. Este mundo que está em trevas, esse mundo que anda tateando pelas coisas porque não consegue enxergar a verdade. E vocês vão ser as luzes, vocês são a luz que vai trazer, então, que vai dissipar essas trevas. Irmãos, isso é impressionante. Porque o judaísmo da época de Jesus considerava muitas coisas como luz do mundo. Por exemplo, eles consideravam que Israel, o povo de Israel, era a luz do mundo. Eles consideravam que Jerusalém era a luz do mundo. Eles consideravam que os patriarcas eram a luz do mundo. Eles consideravam que Moisés era a luz do mundo. Eles consideravam que alguns rabinos famosos eram a luz do mundo. A Torá, o templo, muitas coisas. Mas Jesus não menciona nada disso. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Você é a luz que o mundo precisa. Meus irmãos, alguns estudiosos, entendidos, principalmente as pessoas que gostam de filosofia, consideram que os grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, foram pessoas que trouxeram iluminação para a humanidade. Mas o Senhor Jesus não menciona nenhum desses homens que já haviam existido antes de Cristo. O Senhor Jesus não olha para esses grandes filósofos, para essas grandes mentes, e não diz que eles são a luz do mundo, mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. O humanismo renascentista do século XIV declarou a autonomia da maioridade, a autonomia da tutela da igreja, da Bíblia, de Deus. Mas essa autonomia não veio porque o homem continuou nas trevas. Mais tarde, o iluminismo, também considerada a era das luzes, não trouxe a iluminação que a humanidade precisa, irmãos. Por isso, esse foi o maior elogio do Senhor Jesus Cristo, dito a um grupo de pessoas, um grupo específico de pessoas. Os seus discípulos são a luz do mundo. Nestas palavras, irmãos, nós temos então uma declaração daquilo que Ele mesmo é. O Senhor Jesus, Ele disse lá em João capítulo 9, verso 5, Ele disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nós vimos lá em 1 João, na liturgia, dizendo que Deus é luz e não habita nele treva nenhuma. Portanto, querido, perceba que o Senhor Jesus está compartilhando com você
alguma coisa que é dele mesmo. O Pai é luz, o Filho é luz, e ele então transfere isso para os seus discípulos. Olha que privilégio, mas olha que responsabilidade também. Você precisa então você precisa ter um atributo que Deus mesmo tem, de ser luz. Portanto, ele ordenou aos seus seguidores, aos seus discípulos, que fossem a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E aí o Senhor Jesus continua dizendo assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ora, não tem como esconder uma cidade que foi edificada, que está construída em cima do monte, por mais que se queira. Você que gosta de viajar de carro, você sabe quando você está na estrada e não tem nenhuma cidade próxima, mas quando você começa a se aproximar de alguma cidade, você começa a perceber o clarão. Você não enxerga a cidade, mas você já consegue enxergar o clarão daquela cidade. Porque ela está iluminada, não tem como esconder. Não tem como esconder uma cidade. E nas versões da Bíblia King James atualizada, também na versão Nova Bíblia Viva, ele disse assim: uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. A ideia aqui, irmãos, é que você que tem a luz de Cristo, não tem como se esconder. Ou, no mínimo, seria uma atitude bastante tola tentar esconder uma luz que se acende, que não teria propósito nisso. E aqui eu me lembro de Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele estava seguindo Jesus de longe, no momento que o Senhor Jesus foi preso pelos principais sacerdotes e os anciãos. E o apóstolo Pedro havia dito: Senhor, todos podem te negar, mas eu, todavia, jamais te negarei. E de fato é interessante olhar para Pedro, porque no momento que prenderam Jesus, todos fugiram. Todos se esconderam, fugiram, mas Pedro, ele continuou seguindo Jesus, mesmo que de longe, mas ele continuou seguindo Jesus. E quando Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote, Pedro estava ali no pátio, juntamente com alguns soldados, alguns criados e algumas pessoas. E uma criada olhou para Pedro e disse assim: você é um deles. Você é um deles. Porque o teu jeito de falar te denuncia. Olha que interessante, irmãos. Quem anda com Jesus, até mesmo o jeito de falar o denuncia. E olha que aqui Pedro estava tentando negar a Jesus. De fato, negou com as palavras, dizendo: não, eu não sou, eu não o conheço. Mas o seu jeito de falar o denunciava, porque ele andava com Jesus. Uma cidade edificada sobre um monte não tem como ser escondida. E Pedro aqui, mesmo negando a Jesus, foi reconhecido como um deles. Por isso, irmãos, é que o Senhor Jesus, então, declarou que nós temos uma identidade cristã. E essa identidade cristã precisa ser vista pelos homens. Não devemos fazer como Pedro, negar, mas o nosso estilo de vida deve ser tão parecido com o de Cristo, que as pessoas olhem para nós e digam assim: você é um deles. O teu jeito de falar te denuncia. Você é um deles. Você anda com Cristo. Você é luz. Nós não podemos ter, irmãos, nenhuma crise de identidade. Nós devemos saber quem somos. Nós devemos ter certeza de que nós somos a luz do mundo. Não podemos ficar com crise de identidade. Eu gosto bastante de filmes de ação, e especialmente um filme chamado Identidade Bourne. Fala sobre um agente da CIA, um agente secreto, que
por uma situação lá, ele perdeu a memória, ficou meio sem noção, perdeu a memória, não sabia quem ele era. Ele então ficou, o filme todo, durante o começo ao fim, esse agente está tentando descobrir quem é ele, quem eu sou, por que eu faço isso, de onde eu venho, para onde eu vou, uma crise existencial, uma crise de identidade. O crente não pode ser assim. O crente tem que saber exatamente quem é. Eu sou a luz do mundo, eu sou um discípulo de Cristo, eu estou aqui para brilhar, eu estou aqui para dizer ao mundo que ele precisa voltar-se para Deus, eu estou aqui para apontar para Deus, eu estou aqui para apontar o caminho. Essa é a sua identidade. Portanto, querido, não tenha crise de identidade, saiba quem você é a luz do mundo. Mas o Senhor Jesus também, irmãos, Ele disse que nós temos uma identidade e temos também uma missão. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Imagina, irmãos, alguém que de repente entra numa sala escura, um quarto escuro, e para que não fique se batendo o dedo do pé, batendo a cabeça, batendo nos cantos da casa, essa pessoa então acende uma luz. E aí essa pessoa, imediatamente após acender uma luz, ela coloca então uma vasilha por cima. Seria uma atitude absolutamente tola. Seria uma atitude absolutamente até mesmo ridícula, porque qual seria a função, então? Qual seria a missão dessa lâmpada acesa, uma vez que ela foi colocada debaixo de uma vasilha? A esperança para o mundo está não na ciência, mas em homens fiéis a Deus, homens que brilhem a sua luz, homens que usem dos recursos que Deus lhes dá para a glória de Deus, para poder brilhar nos lugares escuros. Essa é a sua missão, essa é a nossa missão. A luz deve estar, então, portanto, numa posição estratégica, no velador, no local alto, no local em que possa iluminar. Não pode ter obstáculos, não pode ter bloqueios, senão essa luz não vai brilhar. Mas o que poderia ser, irmãos, o Senhor Jesus fala aqui, um alqueire, né? Um alqueire era uma vasilha para medida de grãos, outras medidas, enfim. O que poderia, então, obstruir a nossa luz? Uma das coisas que pode obstruir a luz do crente é o secularismo. É o secularismo. É a secularização da igreja. É uma vida, um estilo de vida tão parecido com o mundo, em que as pessoas não conseguem identificar quem é o cristão e quem não é. É um estilo de vida tão comprometido com as coisas do mundo, que perde sua eficácia. Então seria isso, pegar uma vasilha e colocar por cima da luz. Você então obstrui a iluminação, alguma coisa que impede a luz. Os apóstolos, após a ressurreição de Cristo, eles tinham tanta intrepidez para pregar o Evangelho, eles tinham tanta ousadia para pregar o Evangelho, que eles foram então, eles cumpriram isso aqui, eles foram a luz que estava iluminando ali Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam pregando o Evangelho, estavam cumprindo a sua missão de luz no mundo. E no início, os principais sacerdotes e anciãos chamaram alguns apóstolos e disseram assim: olha, vocês não podem continuar pregando esse Jesus, senão vocês vão ter que assumir as consequências. Aqueles homens simplesmente disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estavam comprometidos com mais nada, a não ser com a sua missão no mundo, de brilhar, de pregar o Senhor Jesus, de anunciar a Cristo, de falar do Senhor Jesus. E uma das coisas que o diabo mais aplaude é quando um crente, de fato, está comprometido com o mundo.
porque é como se alguém colocasse, de fato, uma vasilha por cima da luz. Nos primeiros séculos cristãos, havia uma comunidade de essênios, uma comunidade que vivia em algumas cavernas ali na região do Mar Morto. E essa comunidade, ela se intitulava Os Filhos da Luz. No entanto, não se tem relato de que esta comunidade brilhou ali naquela região, porque eles viviam nas cavernas, eles viviam intocados. Os filhos da luz não podem ficar intocados. Os filhos da luz precisam brilhar, precisam aparecer, precisam dar evidências dessa luz. Por que muita gente não quer brilhar? Talvez seja porque a luz, ela se consome. Uma lâmpada, ela tem vida útil. O Senhor Jesus estava se referindo aqui a uma espécie de lamparina, a um candeeiro, que ele se consumia. O seu pavio, provavelmente feito de pano ou tecido, alguma coisa, aquilo era consumido quando iluminava. Mesmo as lâmpadas que contêm filamento, ela uma hora se consome, ela tem uma vida útil. Mesmo as lâmpadas de LED, que são feitas de equipamentos ou materiais químicos, gases, uma hora isso se consome, tem vida útil. Talvez muitos não queiram brilhar porque não querem se desgastar. Mas que função teria então uma luz ficar guardada? Ela precisa queimar, ela precisa brilhar, ela precisa estar num local alto, onde todos vejam. Ela não pode ficar num local escondido. Portanto, quando o Senhor Jesus diz assim, ninguém acende uma luz e coloca debaixo de um alqueire. Ninguém faz isso, porque isso seria uma atitude tola. Perderia totalmente a sua função. E eu me lembro aqui de um áudio que eu recebi, talvez alguns de vocês conheçam, de uma operadora de internet, oferecendo então serviços a um senhor. E essa moça lá a operadora liga para o senhor e fala assim, Senhor fulano, olha, o senhor foi contemplado com um molden grátis. Esse molden o senhor já ganhou, é seu, é grátis. O senhor só precisa então fazer a assinatura da internet para que o senhor possa utilizar a internet na sua casa. Aí o rapaz fala assim, não, mas eu não preciso de internet, não preciso de molden. Não, mas o molden é grátis, você já ganhou, você só precisa fazer a assinatura da internet e tal. E o rapaz insiste, não, mas eu não preciso e tal. E a moça, claro, tentando vender, insiste, fala, não, mas olha, senhor, veja bem, o senhor ganhou é seu, é grátis, o senhor já ganhou o molden. Aí ele fala assim, não, faz o seguinte então, se eu ganhei o molden, então manda para mim. Manda, eu quero só o molden, eu não quero a linha, eu não quero a internet. Eu vou colocar esse molden então na prateleira de casa de enfeite. Se é meu, então pode mandar. Aí ela fala, não, senhor, mas o que você vai fazer com esse molden? Não, se você está me dando, então eu vou, né? Seria uma atitude absolutamente tola, você adquirir um molden sem ter a internet. Para quê? Vai ser usado para quê? Então, o que o Senhor Jesus está apontando aqui também é para a tolice de alguém acender uma lâmpada e depois esconder. Não teria motivo algum, irmãos. Portanto, nós temos uma identidade, nós somos luz, nós temos uma missão no mundo, que é brilhar. Calvino, quando ele criticava o uso das imagens na igreja, ele falava que alguns dos defensores de colocar imagens nas igrejas utilizavam exatamente essa passagem aqui, dizendo assim que aquelas imagens eram luzes e precisavam ser colocadas no velador, precisavam ser colocadas num local alto. E Calvino, então, usando a sua linguagem bastante característica, diz assim que aquilo eram disparatadas parvoíces, ou seja, era uma atitude absolutamente sem noção e tola. Mas eu pergunto, será que alguns de nós não somos imagens mortas na igreja? Não temos vida? Não temos luz? Estamos ali apenas de enfeite? Não cumprimos a nossa missão no mundo? Que não sejamos assim, irmãos. Que nós possamos mostrar a nossa luz. Certo homem uma vez visitou um farol conhecido
E ali passou alguns dias com a pessoa que cuidava daquele farol. E ele observava, às vezes, de noite, quando as ondas ficavam bastante bravias, os ventos se tornavam assustadores. E ele perguntou para aquele homem: o senhor não tem medo de morar aqui? O senhor não tem medo de ficar aqui? E aquele homem simples respondeu: não, eu não tenho medo, porque nós estamos aqui num local seguro. A nossa função é manter as lâmpadas em pleno funcionamento, as lentes bastante limpas, para que elas possam iluminar os navegantes que estão em perigo. Essa é a nossa função. Nós estamos seguros. Nós estamos com Cristo. Amém? Nós estamos com Cristo. Nós estamos seguros com Cristo. Mas muitos não estão. Muitos estão nas trevas. Não é por isso que nós cantamos? Seguro estou com Cristo, seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Nós estamos seguros com Cristo, mas muitos estão nas trevas. Portanto, irmãos, Jesus diz que nós temos uma identidade, temos uma missão e nós temos um propósito. Verso 16, leia comigo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o propósito de nós sermos luz, para que as pessoas então vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Olha só que interessante, Deus é luz e não habita nele treva nenhuma, Jesus é luz e ele diz que nós somos luz. Agora, acontece um efeito contrário. Nós somos luz, apontamos para Cristo e aponta para Deus. Deus é glorificado quando você brilha. Deus é glorificado quando você cumpre o seu propósito e a sua função. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que bênção, né? Quando alguém olha para você e vê, né, que há Jesus em você, e essa pessoa glorifica a Deus, porque ela conhece Cristo através de ti. A palavra aqui, traduzida como boas, de boas obras, também pode ser traduzido como belo, como bonito, algo que é belo, algo que é bonito. Deve haver uma certa beleza no cristão. Deve haver uma bondade cristã superior, um certo encanto no cristão. As boas obras, irmãos, têm a ver também com aquilo que você crê e aquilo que você confessa. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Então, as boas obras é aquilo que você crê no Senhor Jesus como Salvador e você confessa o Senhor. E em todas as demais atitudes que você tem, você revela Jesus, você revela Cristo. E glorifiquem a Deus que está nos céus. O cristão, ele nunca procura fazer alguma coisa para que para que o olhar dos homens se concentre nele simplesmente e parem ali. Mas para que as pessoas vejam em você um reflexo de Cristo e glorifiquem a Deus que está nos céus. A luz também, ela não apenas revela as coisas ocultas das trevas, mas ela também explica a causa das trevas. Portanto, nós estamos aqui neste mundo para explicar a causa das trevas. Por que os homens andam nas trevas? Porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque eles amam as trevas. Porque eles amam as coisas das trevas. Então nós devemos mostrar que o homem só tem felicidade plena em Deus. Em Deus. Voltando-se para Deus, nunca buscando em si mesmo. Nunca buscando em programas de autoajuda, que funcionam por um tempo, mas logo se dissipa. A plena felicidade, a plenitude do ser humano está em Deus. Como disse Agostinho, criaste-nos para ti, e nossa alma só tem descanso quando se volta para ti. Então nós estamos aqui para revelar isso, para mostrar isso.
O que o homem mais precisa, irmãos, não é de maior conhecimento científico, não é de mais dinheiro, não é de mais diversões. O que o homem precisa é amar a luz e odiar as trevas. Portanto, nós somos luz para mostrar isso para os homens, que os homens precisam de uma nova natureza que ame a luz e abomine as trevas. Quem me dera, irmãos, que todas as pessoas que olhassem para mim perguntassem: de onde vem a luz que você tem? De onde vem a luz que brilha em você? Eu me lembro aqui de uma campanha de um produto para emagrecer. Então, toda pessoa meio rechuchudinha, assim como eu, mas um pouco mais gordinha, fica sempre atento a essas coisas. Para emagrecer esse programa, não sei o que e tal. Aí tem aquele produto que todos conhecem, chamado Herbalife. Aí, uma vez eu vi uma representante desse produto, e eles, não sei se eles ainda usam isso, mas eles tinham um broche, um botão que colocavam aqui, escrito assim: quer emagrecer? Pergunte-me como. Aí você olha para a pessoa, nossa, pessoa magrinha, né, tal, ela emagreceu, como é que foi isso? Aí você pergunta para a pessoa, ela diz: não, é que eu tomo Herbalife e tal. Mas um dia eu vi uma propaganda contrária, né, porque a pessoa que estava com broche era até mais gordinha do que eu. Aí como é que eu vou perguntar para ela como é que ela emagreceu se ela ainda não emagreceu? Seria bastante estranho. Olha, como é que você emagrece e tal? A pessoa que ia perguntar para mim, no caso, né? Então é assim, o cristão é alguém que as pessoas olham e falam assim: de onde que vem a tua luz? De onde que vem a tua alegria? Você é uma pessoa tão alegre. De onde é que vem a tua simpatia? Você é uma pessoa tão simpática. Você é uma pessoa tão bem resolvida. Você é uma pessoa tão em paz. De onde é que vem? O apóstolo Paulo diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só, irmãos, olha só a responsabilidade. Então veja, nós recebemos um grande privilégio. Jesus olhou para nós e disse: vocês são a luz, mas nós também temos um grande compromisso, uma grande responsabilidade, para que essa geração pervertida e corrupta olhe para mim, olhe para você, e nós possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Essa é a nossa função. Eu queria me dirigir agora àquelas pessoas aqui que ainda não conhecem Jesus. Talvez você até mesmo nasceu nessa igreja. Nosso jeito de dizer, né, que tem os pais crentes, foi batizado aqui na infância, mas você ainda não se converteu. Você frequenta a igreja, você vê a igreja talvez porque os pais tragam. Ou você que porventura hoje veio nos visitar, foi convidado por alguém. Se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não tem Cristo, que é a luz do mundo, significa que você ainda está nas trevas. Isso é muito sério. Porque se você ainda está nas trevas, significa que a ira de Deus ainda está sobre você. Você precisa da luz de Cristo. Você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador, para que então a luz de Cristo brilhe em você. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, se você ainda não creu no Senhor Jesus, não recebeu o Senhor Jesus, você ainda está nas trevas e ainda está debaixo da ira de Deus. Então eu anuncio para você nessa noite: receba Cristo como Senhor. Receba a luz de Cristo. Então brilhe a luz de Cristo. João Calvino, irmãos, grande reformador de Genebra, quando foi chamado
a segunda vez para desenvolver o ministério ali, ele recebeu uma cidade, Genebra era uma cidade-estado, recebeu uma cidade cheia de pessoas pervertidas, como nós vimos nesse texto, cheia de pessoas andando em trevas, uma cidade absolutamente corrupta. E em menos de 20 anos de trabalho árduo, de pregação, de oração, ele transformou Genebra, nas palavras de John Knox, na mais perfeita escola de Cristo desde os apóstolos. Tamanha a eficácia da pregação daquele homem. Uma coisa que poderia ser impossível de alguém consertar uma cidade, um estado, ele fez aquilo com a pregação e com o testemunho. Portanto, nós também, irmãos, temos essa autoridade que Cristo nos deu para que sejamos luzeiros numa cidade, num estado, num país, no mundo, andando em trevas. Para concluir, irmãos, não importa o quão insignificante você pense que seja, o mundo que anda em trevas precisa da sua luz. O dever primário da igreja continua sendo adorar a Deus e difundir o seu evangelho, testemunhar do evangelho, difundir a salvação aos perdidos para que eles possam ser encontrados e Deus seja glorificado. O fim último é sempre a glória de Deus. Mas como as pessoas glorificarão a Deus se não conhecem? Como diz Paulo, como crerão, né, se não há quem pregue? Como as pessoas glorificarão a Deus se você, que é a luz do mundo, não brilha? Se nós que somos a luz não brilha? Que por meio, portanto, irmãos, do nosso exemplo, da nossa mensagem, da nossa oração, os incrédulos então se convertam e exerçam sua influência no mundo, em todas as esferas. O nosso cristianismo deve ser identificado na maneira de falar, na maneira de tratar um funcionário, na maneira de tratar um superior, no modo de pedir o que você deseja quando você quer num restaurante, em nossas relações com as pessoas que trabalham conosco, na maneira de dirigir o nosso carro, na maneira de estacionar o nosso carro, na atitude que assumimos quando nos divertimos. O nosso evangelho precisa transparecer nessas coisas. E eu encerro aqui, irmãos, com uma palavra de Simonton, o plantador do presbiterianismo no Brasil há mais de 154 anos. Ele tinha uma estratégia muito simples. Ele dizia assim: exortemos aos crentes a que imitem este belo exemplo. Cada um procure seu irmão a fim de trazê-lo a Jesus. Cada um, por meio de suas conversas, orações e instâncias, faça o possível para o aumento dos servos de Deus. Que assim seja, que assim sejamos, irmãos. Que assim sejamos. Eu, você, nós temos os ministérios da igreja, além de individualmente nós brilharmos, nós também como igreja brilhamos com um foco ainda maior. Nós temos os ministérios da igreja, nós temos os nossos PGs, onde nós podemos fazer isso, convidar pessoas, levar pessoas, falar de Cristo, trazer a igreja, discipular e testemunhar aonde quer que estejamos. Que assim Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos orar nesse momento, depois o Celebrai vai cantar mais cânticos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Tu que és o Pai das luzes, Tu que és a luz, que não habita em Ti, Senhor, treva nenhuma. O Senhor Jesus nos ensinou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará nas trevas. E hoje, ó Pai, nós vimos que o Senhor Jesus também compartilha conosco da sua luz, dizendo: vós sois a luz do mundo. Ó Pai amado, que a nossa vida possa, de fato, apontar para Cristo. Ó Pai, que a nossa vida possa apontar, ó Deus, para uma realidade espiritual em que aqueles que estão em trevas precisam ter consciência de que estão nas trevas e que precisam conhecer a Jesus, a luz do mundo. Portanto, Senhor, que nós façamos brilhar a nossa luz
e que não escondamos debaixo de um alqueire, debaixo de uma vasilha, que não sejamos imagens mortas na igreja, mas que sejamos, ó Pai amado, cada um de nós, templos vivos, que sejamos, ó Deus, cada um de nós, pedras vivas, que sejamos edificados casa espiritual, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor.